Gálatas capítulo 5, do verso 16, vamos ler até o verso 25. Diz assim o texto sagrado, a palavra do Senhor. Gálatas 5,16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis os prazeres da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito dos quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém. Que Deus abençoe e aplique a sua palavra aos nossos corações. Estamos terminando hoje o capítulo 5 desta carta, dessa epístola que o apóstolo Paulo escreveu às igrejas da Galácia. A partir de hoje, então, nos próximos 3 sermões, estaremos encerrando essa série. Eu preciso, nessa minha introdução, relembrá-los de 2 questões. A primeira é que quando entramos no capítulo 5, descobrimos que as igrejas da Galácia não havia apenas o problema do falso ensino. Paulo gastou bastante tempo tratando da falsa teologia, do falso ensino que os judaizantes haviam impregnado na igreja de Cristo. Mas quando entramos no capítulo 5, vimos que o problema, além da falsa doutrina, é que eles haviam problemas de relacionamento entre os irmãos. Paulo vai dizer que eles estavam como animais, se devorando uns aos outros. Ele diz isso no verso 14, diz isso no verso 5, e diz agora no finalzinho também no verso 26 do capítulo 5. O problema da igreja, ou das igrejas da Galácia, além da falsa doutrina, não havia unidade no meio do povo de Deus. A segunda situação que eu preciso lembrar para você é que ainda no capítulo 5, Paulo vem tratando sobre a liberdade do Evangelho. Paulo já afirmou que somos livres, que Cristo nos libertou. Ele nos libertou do pecado, Ele nos libertou das trevas, Ele nos libertou do diabo. Somos livres. Paulo vai afirmar isso categoricamente no capítulo 5, não somos mais escravos. Mas ainda no capítulo 5, Paulo já também havia advertido aos irmãos que é possível, sendo liberto, viver uma vida de escravidão. Vivemos como escravos, mas não somos escravos, porque realmente se Cristo nos libertou, somos livres. Aqui também no capítulo 5, Paulo já alertou que não deveríamos permitir que os falsos mestres roubassem a nossa liberdade através do falso ensino. O falso ensino, a falsa doutrina, os falsos mestres vêm para roubar a liberdade do povo de Deus. E Paulo está dizendo, assim como um fermento que leveda toda a massa, lance fora isso que tem impedido a vossa liberdade.
E por fim, no capítulo 5, Paulo também advertiu os irmãos, a igreja, os crentes da Galácia, que eles não deveriam usar a liberdade para dar lugar à libertinagem, que eles não poderiam viver como livres em Jesus, mas também pecando descaradamente, abusando da graça. Não desse vazão à carne, aos desejos pecaminosos. Somos livres do pecado, sim, mas agora somos livres para Cristo, para andar com Ele em santidade, em novidade de vida. E o texto que eu li do capítulo 5, do 16 até o final do verso 25, parece que agora Paulo vai responder como podemos manter a nossa liberdade. Então a grande ideia do capítulo 5 é a liberdade. Como é possível vivermos uma vida de liberdade? O tema do meu sermão hoje é o fruto do Evangelho. O fruto do Evangelho. Antes de continuar, deixa eu dar um mapa como eu vou pregar esse sermão. Eu dividi o texto em 3 partes, e em cada uma dessas partes eu quero fazer uma aplicação. E no final, no verso 24 e no verso 25, farei mais 2 aplicações. Então o texto está dividido em 3 partes. A primeira parte, do verso 16 até o verso 19, Paulo vai falar do conflito entre a carne e o espírito. Depois ele vai falar sobre as obras da carne, verso 19, 20 e também o 21. E a terceira parte do sermão é o fruto do Espírito, do verso 22 até o verso 25. Então fique comigo nesses momentos para que a gente possa aplicar esse texto à nossa vida. Então a primeira parte do sermão é o conflito que há entre a carne e o Espírito, verso 16, 17 e 18. Mas antes de continuar, eu preciso esclarecer 3 palavras para você. As palavras que aparecem no texto são importantes: o andar, carne e luta. Essas 3 palavras vão trazer uma noção para que a gente possa então desvendar o texto e que seja ele aplicado na nossa vida. Vamos começar pela última palavra, que é luta. Talvez na sua versão apareceu conflito, ou talvez na sua versão apareceu milita. A carne milita contra o espírito luta contra a carne. A palavra que o apóstolo Paulo usa aqui é desejo fortemente. Essa palavra traduzida para luta, ou milita, ou a palavra que estão em combate, a palavra é desejo fortemente. Paulo vai dizer que a obra da carne, porque ela deseja agradar a sua própria carne, e o espírito deseja agradar o espírito. Os desejos da carne são opostos aos desejos do espírito. Um aponta para cá, o outro aponta para lá. Eles não andam juntos. Os desejos da carne não batem com os desejos do Espírito. Os desejos do Espírito não batem com os desejos da carne. Eles são opostos. E Paulo está dizendo que o crente vive essa luta. A sua carne. E aí a segunda palavra que Paulo vai usar muito aqui para carne é a palavra que vai trazer a ideia para nós de natureza pecaminosa. Carne na leitura de Paulo aqui, no texto de Paulo, não é o corpo, a pele, não é isso que você toca, mas a carne. No escrito de Paulo aqui é a natureza do homem pecaminosa, caída. Quando nós nascemos com essa carne, nós nascemos com essa natureza depravada, inclinada para o mal. O próprio Paulo vai escrever no capítulo 7, no verso 18, assim, de Romanos: sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne. Paulo está dizendo: a minha carne é corrompida, a minha natureza humana não é do Espírito.
A minha natureza humana é carnal. Isaías capítulo 1, 5 e 6 vai dizer, o profeta dizendo que da sola do pé até o alto da cabeça, todo homem foi machucado e manchado pelo pecado. Paulo então esclarece para nós que há um desejo, a nossa natureza pecaminosa quer satisfazer, e por isso ela produz obras da carne. Mas agora que somos crentes no Senhor Jesus, também temos o Espírito Santo, que deseja o oposto, que está buscando o fruto do Espírito, e por isso há uma luta, por isso há um combate. A terceira palavra, a primeira é luta, que é desejo. A segunda palavra é carne. E a terceira palavra é andar. Verso 16, ele diz: andai no Espírito, e jamais satisfareis os prazeres da carne. O verbo grego que Paulo usa aqui está no presente contínuo, que traz a ideia de andar continuamente, andar de maneira permanente, não parando, continuando. E a ordenança do Paulo aqui é: andai no Espírito, continue andando no Espírito. A partir do momento que o crente é convertido, o Espírito Santo passa a morar nele. A partir de então, ele é levado a andar no Espírito, e tem que ser um andar contínuo. A força do verbo grego aqui não é um andar que vai parando, é um andar que vai se movimentando e vai caminhando de maneira contínua. E Paulo está dizendo aqui: agora os que são de Cristo devem andar no Espírito, e conforme eles andam no Espírito, eles satisfazem o Espírito. E as obras do Espírito, ou o fruto do Espírito, são produzidos na vida deles. Desejos, natureza pecaminosa e mandamento de andarmos no Espírito e não na carne. Perceba que Paulo então lança para nós, verso 16 ainda: andai no Espírito. É a ordenança, irmãos, não é opcional. O Espírito habita em você. Você foi convertido, o Espírito Santo habita em você. A ordenança do Senhor é: ande no Espírito. E se você anda no Espírito, veja a promessa: jamais você satisfará os prazeres da carne. Você quer vencer as obras da carne? Você quer mortificar a obra da carne? Você tem o Espírito, portanto, ande no Espírito. Eu já quero aplicar esse texto aos nossos corações nessa noite. A primeira aplicação é: o que é andar no Espírito? A maioria dos crentes confundem o que é andar no Espírito. Andar no Espírito não tem nada a ver de ir para o monte orar ou deixar de ir para o monte orar. Andar no Espírito não tem nada a ver se eu falo em línguas ou não falo em línguas, se eu tenho momentos de êxtase ou não tenho momentos de êxtase. Andar no Espírito, segundo a visão e o Espírito dá para Paulo aqui, é uma vida de consagração. Lembra da igreja de Corinto? Uma igreja cheia dos dons, uma igreja que tinha as manifestações do poder de Deus, mas uma igreja carnal. Uma igreja que revela que está cheia do Espírito, uma igreja que está andando no Espírito. São vidas, são membros, homens e mulheres, jovens, adolescentes e crianças, consagrando a sua vida, santificando a sua vida ao Senhor. Isso é andar no Espírito. Por isso Paulo diz: santifica a vossa vida. Ande no Espírito. Se vocês se santificam, se vocês se consagram, certamente vocês não andarão na carne. Nossa igreja tem recebido alguns irmãos que vêm de outros movimentos, de outras igrejas.
Para muitos desses irmãos, eles foram ensinados que o auge da espiritualidade, o auge das questões espirituais é quando eles tinham as experiências com Deus. Mas na visão bíblica, o auge da espiritualidade é a santificação, é o andar com Deus, é o caminhar no Espírito, é andar com Cristo, é andar em santidade, é ter uma vida devota ao Senhor. Mas a nossa igreja também, e muitos irmãos que nasceram baptista, não é nem batista, são baptistas, tradicionais, cresceram na igreja, e muitos deles também podem cair no mesmo engano e de se equivocar, que cumprir algumas regras e cumprir alguns rituais de espiritualidade, talvez de vir à igreja, de cumprir as suas ordenanças, isso o faz andar no Espírito. Mas não é isso que Paulo diz, não são rituais. O andar no Espírito é uma vida consagrada. Ambos estamos errados. Andar no Espírito não é buscar impressionar ao Senhor com atos religiosos ou práticas religiosas. Andar no Espírito é santificar a sua vida. E aí eu pergunto a você, meu irmão, que vem de um outro movimento, ou você que é baptista, você tem andado no Espírito? Sua vida está consagrada ao Senhor? Você está andando em santificação contínua? Paulo nos exorta no verso 26, dando-nos uma promessa: se andarmos no Espírito, santificando a nossa vida, não daremos vazão às obras da carne. Mas eu chego à segunda parte desse sermão. A segunda parte desse sermão, a primeira foi a luta, a segunda são as obras da carne. Verso 19. Observe comigo o que o texto vai dizer. Capítulo 5, verso 19. As obras da carne são conhecidas. Talvez a palavra melhor traduzida aí são reconhecidas. Paulo está dizendo, as obras da carne ninguém precisa apresentar. Aonde ela chega, as pessoas já reconhecem, porque ela parte de nós, do nosso próprio coração. E as obras da carne, vai dizer Paulo, são conhecidas, e elas são. Paulo dá uma lista aqui não exaustiva, completa, mas ele traz de alguns pecados, e ele diz que são prostituição, impurezas, lascívias, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias. Veja que Paulo acrescenta no verso 21, e coisas semelhantes a estas. Ou seja, a lista poderia ser muito maior. Poderíamos colocar aqui o hedonismo dos nossos dias, a mentira, o orgulho, a vaidade, presunçosos. Tudo isso Paulo está dizendo é obra da carne, e quem está andando na carne, logo não está andando no Espírito. Os teólogos dividiram essas obras da carne em 4 categorias. A primeira categoria são os pecados relacionados à sexualidade, são 3: prostituição, impureza e lascívia, libertinagem para o sexo. Ou seja, esses 3 pecados que Paulo diz que a carne de pessoas que andam na carne produz, são todos os pecados daquilo que Deus não planejou para o sexo. A palavra prostituição aqui é porneia, tudo aquilo que difama, tudo aquilo que mancha a glória de Deus no sexo, é obra da carne. O sexo não é obra da carne, mas o sexo pervertido, seja da prostituição,
das impurezas e das lascívias. Tudo isso é obra da carne. Mas os teólogos dividiram então na primeira seção como pecados da sexualidade. Segundo, os pecados relacionados à religiosidade. Pessoas que são religiosas. Quando nós olhamos para o primeiro pecado, diz: isso daí é aquele pessoal lá que está envolvido com a prostituição, com as impurezas, com as lascívias. Mas Paulo agora coloca aqui também como obras da carne um grupo de pessoas que são religiosas. Ele diz: idolatria e feitiçaria. O nosso coração enganoso, a nossa humanidade caída, é uma humanidade que busca a idolatria. Por isso que nós estamos constantemente buscando deuses, ídolos. Feitiçaria, a palavra que Paulo usa aqui para os pecados relacionados à religiosidade, é práticas ocultas. E lamentavelmente hoje tem a feitiçaria gospel. Feitiçaria gospel, a rosa ungida, o sal ungido, a oração que amarra, a oração que desamarra, a sessão do descarrego, tudo isso é feitiçaria. E Paulo está dizendo: tudo isso são obras que agradam a carne. Mas a terceira seção que o apóstolo Paulo e os teólogos dividem aqui são os pecados relacionados à sociabilidade, aos relacionamentos, e a lista agora é maior, são 8. Inimizades, talvez a sua versão tenha algumas palavras diferentes. Inimizades, porfias seria brigas, discussões, pessoas rixosas, ciúmes, ira, discórdia. A palavra discórdia aqui é muito interessante. A palavra grega aqui para discórdia era uma palavra que não era usada antes do Novo Testamento, a não ser apenas em Aristóteles, para dizer propaganda eleitoral, briga por questões partidárias. Pessoas que estão envolvidas em brigas partidárias, é porque a obra da carne almeja essas coisas. Dissensões, ele vai dizer, divisões, facções, intolerância de ideias. Essa ideia de facções: a minha facção é a melhor e eu não tolero a ideia dos outros. Invejas, ódio, discórdia, egoísmo. Irmãos, é impressionante ou terrível. Tudo isso é produzido dentro do nosso coração. Mas a quarta categoria que Paulo relata aqui para nós, das obras da carne, na área da sexualidade, na área da religiosidade, na área dos relacionamentos, por fim, na área das substâncias, que ele vai dizer comer e beber, embriaguez e orgias. A palavra orgias aqui é festas e farras. Na linguagem de hoje deve estar baladas. Confere, você tem a linguagem de hoje aí? Baladas. O coração do homem é um coração de farras. O coração do homem é um coração, a sua carne clama por embriaguez. Paulo vai dizer aos Efésios: não vos embriagueis com vinho, mas sejam cheios do Espírito. Andai no Espírito. Agora, o pior de tudo isso, irmãos, é que todos esses pecados estavam dentro da igreja da Galácia. A gente olha esses pecados e diz: não, isso é coisa das pessoas do mundo. A gente olha esses pecados e diz: não, os crentes do Senhor Jesus não, são as pessoas lá de fora, nós não. E Paulo está tratando isso porque está dentro da igreja. Dentro da igreja, pessoas que afirmam que foram alcançadas por Jesus, mas estão vivendo
na carne. Estão vivendo, desfrutando das obras da carne. Como podemos aplicar essa sessão na nossa vida? Talvez você esteja dizendo: pastor, essa não dá para aplicar na nossa vida, né? Prostituição? Que isso, pastor? Imundícies? Bebedices? Glutonaria? Balada? Só se for gospel, pastor. Deve ser terrível balada gospel. Qual é a aplicação que nós podemos trazer aqui para nós? É possível, irmãos, é possível que nós, crentes no Senhor Jesus, nessa semana, hoje, demos talvez vazão à carne, e talvez esses dias, ou essa semana, houve prostituição na nossa vida. Lembra que a palavra prostituição aqui não é a ideia que nós temos hoje de sair ali pela rua e pegar uma prostituta. Prostituição aqui é porneia, é se envolver com coisas que é sexuais, mas são ilícitas aos olhos do Senhor. Talvez podemos estar aqui, irmãos, e ao invés de estarmos andando no Espírito, santificando a nossa vida, estamos dando vazão à nossa carne, para satisfazer as obras da carne. Talvez nós estamos aqui, mas o nosso coração está cheio de idolatria. Estamos idolatrando o dinheiro, estamos idolatrando a fama, estamos idolatrando o nosso trabalho, estamos idolatrando às vezes o nosso casamento, estamos idolatrando às vezes os nossos filhos, ou até mesmo idolatrando a nossa igreja. A idolatria é tudo aquilo que vem tomar o lugar central e único de Deus na nossa vida. Talvez essa semana mesmo caímos na bebedice ou na imoralidade, iramos. Mas veja o verso 21, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. No finalzinho, a respeito das quais eu vos declaro, Paulo está dizendo, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Paulo está dizendo, não é a primeira vez que eu estou falando isso para vocês. Paulo está dizendo, aqueles que praticam as obras da carne, eles não herdarão o reino de Deus. Aí você talvez pode dizer, agora pastor, está confuso, porque até semana passada era graça, não importa o que você faz, Deus te ama, Deus te escolheu, Deus morreu por você, não importa os seus pecados, Deus te alcançou, e agora pastor, o senhor vem dizendo que se eu pratico essas obras, eu não herdarei o reino de Deus? Aí ficou confuso. Mas a palavra que o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, usa para dizer que não herdarão o reino dos céus, finalzinho do verso 21, quem tais coisas praticam. A palavra aqui vem na mesma ideia do andai. Lembra do andai do primeiro? Um andar contínuo, um andar que flui. Paulo está dizendo, uma pessoa que anda continuamente, finalzinho do verso 21, que pratica continuamente, que peca deliberadamente com os frutos, com as obras da carne, esses não entrarão no reino de Deus. Por quê? Porque nunca conheceram a Deus. É diferente, irmãos, nós pecarmos, cairmos
e não vigiarmos e darmos uma vazão, uma brecha, e a carne entra, a ira no nosso coração, ou uma idolatria, ou uma situação imoral que nós entramos, mas nos arrependemos e voltamos. Mas Paulo está dizendo que não herdará o reino de Deus quem vive nessa prática. O crente não está imune a cair nas obras da carne, mas o crente que diz que vive uma vida contínua de pecados de obra da carne, pelo apóstolo Paulo aqui, pela escritura, ele não herdará o reino de Deus, porque ele nunca foi livre, ele continua sendo escravo do pecado, ele não conheceu a graça de Deus. Pode ser até um membro da igreja, pode ser até um religioso, pode ser até um frequentador da igreja, mas nunca conheceu o reino de Deus. A palavra grega que Paulo usa aqui é perfeita, irmãos. A palavra grega que aparece no finalzinho do texto, praticam, é uma palavra que vem para o nosso prazo, comprar a prazo. A palavra era usada no contexto quando Paulo escreve em 3 sentidos. Primeiro, na área dos atletas, exercitar continuamente. É como um atleta não pode parar de treinar, ele precisa estar exercitando continuamente. Paulo está dizendo, aqueles que não herdarão o reino de Deus, é aqueles que estão constantemente no pecado, estão constantemente dando vazão para as obras da carne. A segunda ideia é que quando Paulo usa essa palavra, quem pratica, ou aqueles que praticam essas coisas, vem no contexto de pagamento. É como você ir lá no cartão de crédito e passar em 12 vezes, e por 12 vezes você vai pecar. Quem vive a prazo no pecado, dando vazão às obras da carne, é muito possível que nunca conheceu a graça de Deus. Esse tipo de pessoa sempre tem aquela mesma desculpa, sabe qual é? A carne é fraca. Se você também nunca usou, atire a primeira pedra agora. Carne fraca. Mas e a milícia? A luta que há com a carne e o espírito. Esse tipo de pessoa que vive pecando a prazo, eles sempre dizem, Deus sabe, Deus perdoa. Eu peco, mas Deus vai me perdoar. Não há temor, não há santificação, não há resistência, não há luta, porque eles não herdarão o reino dos céus, perderão a salvação? Não, nunca a tiveram, porque se a tivessem, seriam livres, poderiam escorregar, mas não seria a prazo, seria um escorregão à vista. Sua vida é assim? Talvez você que está aqui entre nós nessa noite, talvez você que tem vindo à nossa igreja, não se engane, não se engane. Quem vive na prática deliberada do pecado nunca conheceu a graça de Deus. Quem vive abrindo a porta para os prazeres da carne, quem vive satisfazendo os prazeres da carne, é muito possível que nunca conheceu a Deus. O apóstolo Paulo escreveu aos 2 Coríntios, capítulo 13, verso 5, examinai. Paulo falando para os crentes, examine a sua vida, examinai, portanto, a vós mesmos, a fim de verificar se estáis realmente na fé. Sabe como você pode examinar se você realmente está na fé? Se
você anda na carne ou se você anda no Espírito. Se você continua andando na carne, que essa noite seja uma noite verdadeira para você, de arrependimento, de conversão talvez realmente, porque não herdarão o reino dos céus aqueles que vivem nessa prática desses pecados. Terceira parte do sermão é o fruto do Espírito. A primeira foi o conflito, a segunda parte foi as obras da carne, e agora o fruto do Espírito. Após afirmar que a carne e o Espírito andam por caminhos diferentes, Paulo agora escolhe uma palavra muito peculiar. Paulo traz a ideia aqui agora do fruto, o fruto do Espírito. Perceba que não é no plural, os frutos, é o fruto do Espírito, no singular. Paulo chama uma linguagem da agricultura agora, para mostrar o crente que anda no Espírito. A primeira coisa que nós devemos observar então, verso 22, capítulo 5, verso 22. Mas o fruto do Espírito é. Perceba a primeira coisa aqui, o fruto é de quem, irmãos? É do Espírito. As obras é de quem, irmãos? Da carne. Quem produz obras da carne? A própria carne. E Paulo está dizendo, quem produz o fruto do Espírito? O próprio Espírito. Não se engane aqui, meu irmão, não é a ideia de você dizendo, não, agora eu entendi, agora eu vou correr atrás do fruto do Espírito, vou alcançar cada um deles. A santificação você faz isso, mas esse fruto do Espírito é dele. Quando você recebe a Cristo, o Espírito Santo habita em você e ele começa a frutificar na sua vida. O que ele frutifica? Amor. Verso 22, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É isso que o Espírito está produzindo na vida dos crentes. E se não há fruto do Espírito na sua vida, se não há amor, se não há alegria, se não há paz, se não há longanimidade, se não há bondade, se não há domínio próprio, não há o Espírito. Ainda só há obras da carne. Não somos nós que produzimos, é o Espírito. O pastor americano Timothy Keller, ao comentar esse texto, ele revela-nos 3 fatos muito interessantes sobre o fruto do Espírito. Quero citá-los rapidamente. Ele diz, em primeiro lugar, Paulo usa o fruto no singular, porque o crescimento é gradual. Como um fruto que cresce de maneira gradual, o fruto do Espírito na vida do crente é de maneira gradual. Não é assim, eu me converti hoje e aí eu sou um frutão desse tamanho. É de maneira gradual. O amadurecimento é gradual. O crescimento é gradual. A frutificação é gradual. O Espírito está gerando amor, alegria na nossa vida gradualmente. Mas se você ainda esse ano é como o ano passado, se você diz, pastor, eu estou convertido há 10 anos e eu sou a mesma pessoa, o meu nível de amor, de alegria, de paz, de longanimidade, de bondade, de domínio próprio é o mesmo de 10 anos atrás, tem algo errado, não com o Espírito, contigo. Examinai para ver se realmente estás no Espírito. Ele é gradual. Cada dia o Espírito está produzindo gradativamente na nossa vida. Segundo,
Tim Keller, comentando o texto, como eu disse, o fruto é interior. A ideia que parece que Paulo quer dizer aqui é de raiz. Como um fruto precisa da raiz, é algo interior. O fruto do Espírito brota dentro de nós, não é algo aparente, não é algo que você contrata um coach para amar mais. Vou contratar um coach para eu amar mais, vou contratar um coach para eu ter mais paz. Zen. É uma obra interna, é o Espírito que foi derramado em nossos corações que começa a produzir essa obra. Ela é gradual, mas ela é interna. É óbvio que ela se manifesta exteriormente, é óbvio que o amor é mostrado, que a paz é mostrada, que a longanimidade e a bondade é mostrada, o domínio próprio é mostrado, mas ela surge de dentro para fora. Não é indo ao psicólogo, não é indo à igreja, não é fazendo qualquer coisa, é o Espírito dentro de nós, que vai produzindo a raiz, do interior para o exterior. Mas em terceiro lugar, Tim Keller diz que é gradual, é interior, mas ele também é simétrico. O que ele queria dizer com simétrico? Ele queria dizer que esse crescimento vem de maneira conjunta. A fruta ou o fruto cresce de maneira simétrica. Não há possibilidade de alguém dizer: eu estou cheio de amor, mas não tem domínio próprio. Eu estou cheio de bondade, mas eu não tenho alegria. É um fruto simétrico. E não é um cardápio que você olha dizendo: está faltando amor na minha vida, então como eu posso colocar algumas pitadas de amor? Já sei, vou fazer caridade. Não é isso. É um crescimento gradual, interior, simétrico. Eu vou crescendo em amor, eu vou crescendo em alegria, eu vou crescendo em paz, eu vou crescendo em longanimidade, eu vou crescendo em justiça, eu vou crescendo de maneira simétrica, de bondade, de fidelidade, de mansidão, de longanimidade, de benignidade, porque é o fruto do Espírito em mim. Verso 23. Contra estas coisas, o que diz o texto? Não há lei. Contra o quê? Contra o fruto do Espírito. John Stott, comentando também essa passagem, vai dizer que essa palavra lei aqui poderia ser traduzida muito bem encaixada no texto se fosse condenação. Contra estas coisas, contra o fruto do Espírito na vida do crente, não há condenação. Você é de Jesus? Você é de Deus? E o fruto do Espírito está na sua vida. Se você não vê amor na sua vida, alegria, paz, longanimidade, examinai, meu irmão. Se na sua vida só tem obras da carne, mas não tem amor, não tem alegria, não tem mansidão, não tem bondade, examinai a vossa vida. Quem está na carne, diz Romanos capítulo 8, não pode agradar ao Senhor. Tem fruto ou tem obras de carne na sua vida? Eu quero concluir no verso 24 e no verso 25. Veja o que ele diz no verso 24. Os que são de Cristo. Essa frase é muito importante. Os que são de Cristo
aqueles que são de Jesus, aqueles que o Espírito Santo habita neles, crucificaram a carne e as suas paixões e os seus prazeres. Veja qual é o ponto de Paulo. Eu preciso que você fica comigo agora aqui nesse finalzinho para você entender o ponto. Paulo está dizendo, para que você pudesse ser livre, para que você pudesse ser de Cristo, porque antes você era do diabo, para que você pudesse ser de Cristo, o texto que o pastor leu em Gálatas 3, Ele nos redimiu, Ele nos comprou. E pelo fato dele ter nos comprado, Ele nos deu o seu Espírito. E o seu Espírito Santo agora habita em nós. E para que nós pudéssemos receber essa tão grande salvação, Cristo foi crucificado em nosso lugar. E Paulo está dizendo agora, se Cristo foi crucificado em vosso lugar, você pode. Pelo poder de Cristo, pelo poder do Espírito Santo que habita em você, que está produzindo o fruto do Espírito, você pode crucificar a sua carne. Paulo usa uma palavra muito pesada aqui para crucificar. A palavra que Paulo usa aqui para crucificar é fincar as estacas. Crucificar é destruir totalmente o poder de algo com dor intensa. Se você é de Cristo, você foi empoderado para crucificar a sua carne e as suas paixões e os seus prazeres, para que o fruto do Espírito flua na sua vida. Você tem crucificado a sua carne? A graça, meus irmãos, é totalmente de graça. A graça não é mérito, é presente de Deus. Ele nos dá. Mas a santificação, diz aqui o apóstolo Paulo, o andar no Espírito é caríssimo. É caríssimo. É pegar o martelo com os cravos e crucificar a nossa carne, os nossos prazeres, os nossos desejos a cada dia para obter a salvação, não porque a recebemos de graça, mas para quê? Para andarmos no Espírito. Se sois de Cristo, crucificaram a vossa carne e os vossos prazeres. Sabe qual é a doutrina do mundo? Sabe qual é o ensino de muitos psicólogos e muitos coaches e até mesmo muitos pastores? A doutrina do menudo. Já ouviu menudo? Não se reprima. Ninguém sabe o que é isso, né? Não se reprima. Não se reprima. Adolescentes, não agora no culto, depois vai lá na internet e põe menudo. A teologia do mundo é: não se deprima, não se sacrifique. O conselho do mundo é: dê vazão aos seus sentimentos, ouça o seu coração, viva as suas paixões. Suprimir desejos é oprimir. Não se oprima, seja livre, abra o teu coração e viva a sua vida com todo esse hedonismo. Mas a palavra de Deus vem e diz o oposto: crucifique a sua carne, crucifique as suas paixões, não dê vazão, não dê abertura, porque a obra ou as obras da carne é prostituição, é imundícia, é avareza, é pecado, é idolatria, é feitiçaria, é glutonaria, é orgia e porfias, e todas essas coisas, de quem as pratica, não herdarão o reino dos céus.
Você tem crucificado a sua carne. Paulo escrevendo sua carta aos 1 Coríntios, ouça o que ele diz no verso 26 do capítulo 9: assim corro também eu, não sem meta, mas eu luto. A palavra que Paulo usa aqui para luta é boxe, boxear. Mas eu luto não como desferindo os golpes no ar, mas eu esmurro, bater para destruir. Essa é a palavra esmurro. Eu bato tão forte para destruir a minha carne e reduzi-la à escravidão. Você tem crucificado a sua carne? Se você não tem crucificado a sua carne, você tem dado vazão às obras da carne. Por isso que há prostituição, imundícias, avarezas, idolatria, glutonaria, ira, dissensões, facções. Você precisa sair daqui hoje comprometido em pegar um martelo e pegar algumas estacas e todas as manhãs crucificar a sua carne, crucificar os seus desejos da carne, se você quer andar no Espírito. Olha como ele termina no verso 25, perdão. Capítulo 5, verso 25. Se vivemos no Espírito, o que, irmãos? Paulo aqui chama os irmãos da Galácia a uma coerência. Não é a primeira vez que Paulo vai falar sobre isso. Ele já falou em outras cartas: viver de modo digno do Evangelho, ser coerente. Paulo está dizendo: se vivemos no Espírito. A palavra aqui seria melhor trocada no grego, porque vem o Espírito primeiro. O Espírito vive em você. Se o Espírito vive em você, seja coerente. Ele diz o quê? Ande no Espírito. É uma incoerência se você diz que o Espírito vive em você e você vive nas obras da carne. Se você vive pecando a prazo, se você vive uma vida dizendo: tudo bem, Deus vai me perdoar mesmo, Deus me ama, é a graça. Não! Pare de baratear a graça. Pare de desprezar a graça de Deus, daquele Cristo que sangrou na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Crucifique a sua carne. Se apegue a Cristo. Se o Espírito habita em você, andai no Espírito. É muito interessante a palavra que Paulo usa aqui no finalzinho do 25 para andemos também no Espírito. Não é a mesma palavra que ele usou no verso 16, andai no Espírito. Essa semana esse texto me deu muito trabalho, porque eu tive que consultar o grego em todos os lugares. Minha cabeça está... A palavra que Paulo usa aqui para vivermos no Espírito, andemos também no Espírito, a palavra aqui é andar numa fila, como marchando como um soldado. Paulo pega uma figura, uma palavra que nos remete a uma fila de soldados que estão alinhados, marchando debaixo de um comandante, em fila. E quem já foi militar aqui sabe que se o sargento ainda for chato, tem que estar tudo alinhado, sincronizado. É isso que Paulo está dizendo aqui. O Espírito habita na sua vida, a
sua vida tem que estar sincronizada com o Evangelho. Se o Espírito habita em você, você tem que estar na fila, como um soldado. Você não pode estar andando para qualquer lado, você tem que andar para agradar aquele que te recrutou, que é o general, o comandante. Não pode ir para qualquer linha, você tem que andar no Espírito, você tem que estar na linha em conformidade pelo Evangelho. Que linha é essa que me faz caminhar como um soldado em frente? É o Evangelho. Portanto, meu irmão, se apegue nessa noite ao Evangelho. O Evangelho é uma arma poderosa para você vencer essa luta. O Evangelho é a arma poderosa para você crucificar as paixões da carne e permitir que o Espírito frutifique amor, alegria e todo o fruto do Espírito na sua vida. Jesus é o nosso exemplo. Se teve uma pessoa que andou nessa terra, que tinha o fruto do Espírito por completo, era Jesus. Mas nós estamos no caminho. Há esperança para nós. Se apegue a Cristo nessa noite. A palavra de Deus diz que Deus está moldando-nos como o caráter de Cristo. Deus está trabalhando em nós. Continue olhando para Jesus, continue confiando em Jesus, continue seguindo as pegadas perfeitas de Jesus, continue no caminho, continue na fila, seja coerente. Se você afirma que é do Espírito, que Cristo entrou na sua vida, que transformou a sua vida, viva de modo digno do Evangelho. Mate cada dia os seus próprios desejos e abra-se para que o fruto do Espírito vá gerando na sua vida amor, paz, alegria, longanimidade, paciência, perseverança, bondade e domínio próprio. Contra essas coisas não há condenação.